Então vamos lá, pessoal. Graça e paz a todos. Boa noite. Agora estamos oficialmente de volta aos investigadores da Bíblia. Sejam todos muito bem-vindos depois aí de quase 3 meses, né, de férias prolongadas, de paralisação. Agora disponíveis para todo o Brasil, agora os investigadores, né? Quem diria que a gente ia chegar nesse nível, hein? Luana, Fernanda, Rayane, Ebert, Rafael e todo mundo que está nos acompanhando aí na nossa primeira aula com pessoas de diferentes partes aí do nosso grande país. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós somos os investigadores que vocês acompanham semanalmente no YouTube, às terças-feiras. No Instagram também. Daqui a pouco a Fernanda faz a divulgação do Instagram, porque ela é nossa garota do Instagram, né? Tem nosso grupo no Telegram também. Então, você pode ir pelo link lá na bio do Instagram, acessando a nossa página no Telegram, que é para onde a gente manda o link para você acompanhar essa aula que você está acompanhando aqui agora. Então, a gente vai orar, nós vamos orar para a gente iniciar a nossa aula, iniciar de fato com a oração, como deve ser, e dar prosseguimento, então, para os nossos estudos. Então, nós vamos orar para iniciarmos, então, a nossa reunião. Senhor Deus, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer por tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Deus, tu és muito bom e permanece fiel para conosco, pois até aqui tem ajudado esse projeto dos investigadores da Bíblia, cujo propósito é unicamente entregar a honra e a glória a ti, e te conhecer a cada dia mais através de tuas escrituras, como o Senhor nos instruiu a fazer lá em João 5,39, examinar as escrituras, pois elas testificam de ti, que é a nossa vida eterna. Nos abençoa, ó Deus, nos instrui nessa aula, nesse conteúdo que vamos estudar. Abençoa o nosso ano que se inicia e que possamos crescer em tua graça e no teu conhecimento. Abençoa a todos que estão aqui, aqueles que também estão para chegar, a todos que assistirem essa aula, que forem alcançados por tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então vamos lá, pessoal. No ano passado, né, nós finalizamos o estudo do Evangelho de Marcos. Nós já estamos estudando o Novo Testamento e nós finalizamos o Evangelho de Marcos, porque Marcos foi o primeiro evangelho a ser redigido. Nosso estudo ele é em ordem cronológica. Então, ele acompanha, né, uma ordem de escrita dos evangelhos. A gente sabe que nós temos 4 livros que narram a vida e o ministério de Jesus, né? E Marcos foi o primeiro deles a ser escrito. Esse ano a gente vai começar com o Evangelho de Mateus, que a gente vai ver que é muito semelhante ao Evangelho de Marcos. Então, a aula de hoje, a gente vai, nessa primeira parte da aula, fazer uma introdução ao Evangelho de Mateus, estudar o que é o Evangelho de Mateus, o que ele compõe, por que Mateus escreveu esse Evangelho, para quem ele foi escrito, qual é o propósito, uma coisa bem geral para a gente sanar todas as dúvidas que a gente possa ter acerca desse Evangelho. E na segunda parte da aula, nós vamos fazer a exposição do capítulo 4 de Mateus. Aí você pode perguntar assim, ué, Rogério, a gente já vai começar pelo capítulo 4? Sim, porque quando a gente começou o Evangelho de Marcos, nós estudamos os capítulos 1, 2 e 3 de Mateus, concomitantemente ao Evangelho de Marcos. Vamos lembrar que o Evangelho de Marcos, ele começa no batismo de Jesus. Aí depois tem 2 versículos sobre a tentação de Jesus e depois já é o ministério de Jesus, né? Por isso que ele tem só 16 capítulos, é bem pequeno o Evangelho de Marcos. Mateus não, ele começa na genealogia, depois tem nascimento, depois tem batismo, tentação e ministério. Lucas começa bem antes do nascimento de Jesus, com o nascimento de João, o anúncio do nascimento de João, né? Tem uma perspectiva diferente. E João, o Evangelho de João, começa bem antes de Gênesis, quando vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então veja que os 4 evangelhos têm inícios diferentes. Quando a gente começou a estudar o Evangelho de Marcos, a gente estudou, temos uma aula disponível no YouTube, para você que não assistiu, sobre o nascimento e a infância de Jesus, tá? Então, nessa aula sobre nascimento e infância, a gente estudou Mateus, capítulo 1, e 2 e 3. E Lucas, capítulo 1, 2 e 3 também. Então, antes da gente começar o Evangelho de Marcos,
a gente já tinha estudado sobre o nascimento e a infância de Jesus. Por isso que na aula de hoje, a gente já vai começar pelo capítulo 4. Se você assistiu e não está lembrado, assiste de novo. Se você não assistiu, corre lá no nosso canal no YouTube, na playlist sobre o Novo Testamento. A gente tem essa aula disponível sobre o anúncio, o nascimento e a infância de Jesus. Mas se surgir alguma dúvida durante a aula, pessoal, fica à vontade para vocês perguntarem, para vocês tirarem dúvidas, tá? Sobre qualquer desses assuntos aí. Se quiser voltar em alguma coisa também do Evangelho de Marcos que ficou perdido, a gente volta. Então, Bíblia na mão, caderno de anotação e caneta, e vamos começar nossos estudos. Bom, sinaliza aí com um joinha se vocês estão acompanhando o slide aqui perfeitamente, está aparecendo bem para vocês. É bom colocar o telefone na horizontal para vocês poderem ver com maiores detalhes aqui, tá? As janelas. Já estou recebendo aqui que vocês estão acompanhando bem aí a situação. Então vamos lá, pessoal. Bom, os evangelhos, né? O Novo Testamento no geral. Nós estudamos, né, a composição do Novo Testamento em 27 livros, divididos em epístolas e evangelhos. Nós temos aqui os evangelhos, os livros históricos, que no caso é somente Atos dos Apóstolos, as epístolas, que são divididas em duas categorias, as epístolas paulinas, né? A gente viu que Paulo era muito egoísta, né? Ele quis tomar quase metade do Novo Testamento para ele. Então, ele escreveu uma penca de cartas para um monte de igreja. As cartas pastorais, né, que foram escritas por ele também, né, a Timóteo e a Tito, e cartas pessoais a Filemon. Eu gosto sempre de brincar com essas cartas pessoais da Bíblia, porque não foram escritas para nós. Então, a gente que é enxerido de ler a carta que foi para Filemon, né? A gente vai ler a carta que era para Filemon. E as gerais, né, que não foi escrita para um público específico, mas para a igreja em geral. Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, as cartas de João e Judas. E o último livro da Bíblia, Apocalipse, que o pessoal está tão animado aí para chegar a hora da gente estudar Apocalipse, quando a gente for arrancar os cabelos de nossas cabeças e enlouquecer de vez, né? Então, os evangelhos, né? Já estudamos Marcos e os próximos é Mateus e Lucas. Vocês podem ver que nos evangelhos tem uma divisão. O que nós chamamos de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João, que é o excluidão, separado. Por quê? A gente vai ver que Mateus, Marcos e Lucas seguem uma narrativa, tem uma semelhança em seus escritos. E João, ele escreveu de forma diferente, ele não acompanha uma ordem cronológica de eventos, ele não está preocupado em narrar todo o ministério de Jesus, ele tem uma lógica diferente. Por isso também vai ser o último evangelho que nós vamos estudar, vai ser João, que particularmente é o meu preferido de todos, né? Mas todos eles são perfeitos. Então vamos lá, pessoal. Evangelho de Mateus. Vamos estudar aqui o contexto histórico do Evangelho de Mateus. Lembrando que vocês podem interromper a aula a qualquer momento, tá, pessoal? Então vamos lá. Qual é o contexto histórico pelo qual o Evangelho de Mateus se passa? Veja, a comunidade cristã se encontrava numa encruzilhada entre a questão acerca da continuidade da tradição judaica ou não. Imaginem judeus que haviam se convertido, né, a Jesus Cristo, que haviam reconhecido Cristo como Messias. A grande dúvida para esses judeus é se eles continuavam na tradição judaica, ou seja, obedecendo a Torá, obedecendo às cerimônias, obedecendo à lei, ou não. Então, era muita dúvida que tinha na cabeça desses cristãos da Judéia, de Antioquia, da região ali da Palestina, próximos de Jerusalém, se eles deveriam permanecer nas práticas do judaísmo ou não. Então, o Evangelho de Mateus, que é redigido por um judeu, um discípulo de Jesus que estava próximo de todas essas questões, ele veio para sanar essas questões, essas dúvidas. Jesus, ele veio para dar continuidade na tradição judaica ou para ser um divisor de águas entre esses mundos. Então, a escrita do Evangelho de Mateus nasce em uma comunidade judaica próxima de Jerusalém. Foi escrito por ali. Não dá para dizer o lugar exato, a cidade exata, mas a gente sabe que foi por entre aquela região. A convivência com os judeus, né, inteiramente comprometidos com a Torá. Então, quem é o público
de Mateus, que ele está se dirigindo ao escrever o seu evangelho, são judeus, conhecedores da Torá, conhecedores da lei, que estão ali interessados em continuar obedecendo a Deus, continuar obedecendo os mandamentos, sem também blasfemar a pessoa de Jesus Cristo. Então, eles estão preocupados com essa questão. A lei e Cristo. Cristo é filho de Davi, Cristo é o Messias, Cristo veio para abolir a lei, ele veio para continuar, a gente continua nas práticas ou não? Então, essa é a grande questão. Então, o Evangelho de Mateus vai relatar a vida de Jesus, relata a vida de Jesus, né? Como afetava os cristãos judeus que lidavam com essas questões. Questões rituais, questões legais, questões sociais e políticas referentes à lei e à comunidade de judeus. Então, aplicando todo esse contexto histórico aqui, eu tenho uma pergunta para vocês e podem ligar o microfone para responder. Em que língua foi escrito o Evangelho de Mateus? Hebraico? Vamos lá, hebraico, né? Por que hebraico? Porque era a língua da galera? Era a língua da Ou galera, não? adorei a resposta. Mas vamos lá. Tá meio certo, né? Vamos lembrar que o hebraico, na época de Cristo, não se falava mais o hebraico. O hebraico ele havia se perdido quando os judeus foram dados para a Babilônia. Então, eles perderam o hebraico lá. Eles voltaram de lá com que língua, pessoal? Aramaico? Nossa, eu acho que tá muito Aramaico, exatamente, o aramaico. Então, é a língua que ele falava, que era uma mistura de hebraico com dialetos mesopotâmicos ali, a galera da Síria, da Babilônia. Então, era o aramaico. Mateus redigiu em aramaico, porque era a língua que o povão ali, a galera dali falava, Luana. Então, é o aramaico. Mais tarde, esse evangelho ele foi traduzido para o grego. Então, os pais da igreja, que a gente chama de pais da igreja, os primeiros bispos, os primeiros presbíteros, mais tarde vai traduzir o evangelho dele para o grego, para a galera que não fala aramaico ter acesso. E aí, do grego foi para o latim, do latim para as línguas europeias e das línguas europeias para o nosso português. Fala, Herbert. Eu só ia dizer que o áudio está travando muito. Você fala. Tava travando mesmo. Melhorou agora? Melhorou. Ótimo. Agora está melhor, mas de vez Ótimo. Ótimo. Parece que tá. Ótimo, às vezes é a conexão. Herbert, o seu áudio está bem baixo, não sei se é o fone que você está usando, mas vê se você consegue melhorar o seu áudio aí. Vamos lá, continuando. Então, a autoria, gente, ela é autoria atribuída a Mateus. Os microfones aí, desliguem, por favor. A tradição, né, então, atribui a autoria desse evangelho ao apóstolo Mateus. Embora já tenha tido, né, um debate em torno dessa declaração dos pais da igreja, um deles Papias, né, por volta do ano 130 depois de Cristo, que fez uma declaração que pôs em dúvida se Mateus era ou não o autor desse evangelho, né? Ele abrindo, né, uma citação de Eusébio de Cesareia, autor do História Eclesiástica, que é uma obra importantíssima para a história da igreja. Ele disse assim: Mateus colecionou os oráculos, logia, ou seja, a palavra, né, assim, a escrita. Travou. Parece que Deu uma travada aí na imagem. A gravação está iniciando novamente. Deu uma travada. Ressuscita, Zé. Ressuscita. Meu Deus do céu, estou sendo pé frio, hein? Primeira aula, cara. Cadê ele? Rogério. Será que ele foi fulminado, gente? Foi arrebatado. É triste porque eu fiquei. Caiu a conexão do cara, pô. Então, vamos lá. Então, a citação, né, de Mateus que nós vimos, a citação de Mateus de Papias sobre Mateus, que colecionou, né, a história de Cristo no idioma hebraico.
Então, durante várias gerações, a maioria dos estudiosos entendeu que Papias tinha alegado que Mateus havia composto um evangelho em hebraico, formado em sua maior parte de um registro de declarações de Jesus. O evangelho de Mateus, como temos hoje escrito em grego, né, que foi traduzido para o grego, era supostamente uma tradução expandida do texto hebraico, ou seja, Mateus escreveu poucas coisas em hebraico e quando foi traduzido para o grego, as pessoas acrescentaram as histórias. Era assim que as pessoas acreditavam. Mas os estudiosos já chegaram à conclusão de que, de fato, Mateus redigiu totalmente o evangelho em aramaico e ele foi traduzido para o grego. Papias estava só se falando na questão do idioma em que ele foi escrito, ok? Então, a questão da autoria de Mateus, do seu evangelho, não é algo que esteja em dúvida, como a gente tem em outros livros da Bíblia, né? Mas ela é de Mateus, ela foi escrita em aramaico para um público judeu, tá? Vamos lá, a questão de falar de Mateus um pouco, né? A gente sabe que Mateus era um publicano, era aquela espécie de povo que ninguém gostava deles e até hoje a gente não gosta dos cobradores de impostos, né? Eles eram, né, os judeus que cobravam impostos para judeus, para os romanos. Então, vocês imaginem, era o compatriota odiado. Inclusive, a gente tem, né, uma rixa entre Pedro, que não era um cara mais pardão, assim, bruto, né, da galera ali dos doces de Jesus, e Mateus, que fazia parte do grupo dos traidores, aliado dos romanos, que cobravam altas taxas dos judeus e para pagar os impostos, né? Então, eles eram vistos como israelitas traidores. Então, é esse Mateus que Jesus chama para fazer parte do seu grupo. Um publicano, que era sinônimo de pecador. Ser um publicano era ser um depravado, um pecador. Um traidor. E Jesus chama ele para fazer parte do seu grupo. Outro colega de trabalho de Mateus, que a gente conhece, que era Zaqueu, né? O cara que cobrava indevidamente, que Jesus foi comer na casa dele e foi criticado por isso. A gente vai ver a história de Zaqueu no Evangelho de Mateus. A datação, pessoal, quando é que Mateus escreveu o seu Evangelho? Veja, é provável que ele tenha sido escrito entre o ano 65 e 80 depois de Cristo. Então, veja, Marcos foi o primeiro a ser escrito na década de 50 ou 60, e depois de Marcos, Mateus, utilizando o Evangelho de Marcos como fonte, escreveu o seu Evangelho. Então, Mateus utilizou o Evangelho de Marcos, que tinha escrito antes, para escrever o seu Evangelho. Quem afirma que se trata de um livro independente costuma propor uma data anterior. Alguns sugerem que foi escrito na década de 50. Essa galera que diz que Mateus foi escrito na década de 50, ou seja, antes da destruição do templo, vamos lembrar que o templo de Jerusalém, né, período intertestamentário aí que a gente estudou, foi destruído na década de 70 depois de Cristo. Quem defende isso acha que Mateus escreveu por volta do ano 50, mas é muito provável, e a maioria dos estudiosos acreditam, que ele tenha sido escrito entre 65 e 80, mais provavelmente depois da destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70. Tá bom? Sobre a questão de onde, né, que Mateus escreveu, alguns acreditam que ele escreveu em Antioquia da Síria, ali uma cidade próximo da Galileia, não tão longe também da Judéia, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a cidade de Antioquia, vocês podem ver bem aqui, ó, a cidade de Antioquia, aqui, ó, pertinho de Jerusalém, onde tinha um núcleo de judeus muito forte aqui nessa área, tá? Onde provavelmente Mateus redigiu o seu evangelho, ok? Bom, destinatários, né? Quem eram os destinatários? Leitores de Mateus eram judeus. A gente viu, né? Quem Mateus escreveu para que público? O público de Mateus era um público judeu, que sabiam da Torá, que conheciam as Escrituras e que precisavam de confirmação de que Cristo era, de fato, o Filho de Deus, o Messias. Então, a questão do messianismo vai ser muito presente no Evangelho de Mateus. Agora, algumas curiosidades, pessoal, e alguns destaques do Evangelho de Mateus que talvez vocês não saibam. Vejam. O Evangelho de Mateus foi colocado em primeiro lugar no cânon do Novo Testamento pela igreja primitiva, porque, devido ao seu propósito, ele é a ponte natural que interliga os dois testamentos.
Vamos lá. Quem escreveu primeiro, Mateus ou Marcos? Marcos. Mas por que Mateus, na nossa ordem da Bíblia, vem antes de Marcos? Porque a escrita do Evangelho de Mateus, a forma como Mateus escreveu propositalmente, ele quis ligar que Cristo é a ponte da antiga aliança para a nova aliança. Se vocês compararem o Antigo Testamento com o Evangelho de Mateus, vocês vão ver narrativas semelhantes, narrativas idênticas. Quer ver uma coisa muito interessante? Um dos propósitos de Mateus, o grande propósito dele, era provar ao povo de Deus que Jesus era o Messias, era aquele cara que havia sido prometido lá em Gênesis 3,15. E como é que ele faz isso? Ele ressalta que Jesus é o cumprimento da profecia do Antigo Testamento. A gente tem Mateus fazendo essa referência toda hora, todo o tempo. Por exemplo, capítulo 1, versículo 22, versículo 23, capítulo 2, versículo 15. Então, ele faz direto. Ele usa terminologia judaica, como reino dos céus. Uma coisa interessante, Lucas, toda vez que utiliza uma palavra hebraica ou aramaica no seu evangelho, ele traduz para o grego. Por exemplo, quando ele vai dizer Talita cumi, quando Jesus vai ressuscitar a menina, Mateus não precisa traduzir, porque o público de Mateus sabe o que significa Talita cumi, mas o público de Lucas não sabe. Por isso que Lucas vai e coloca lá, que significa menina, levante-se. Então, Mateus escreve para judeus. Ele conta a história de Jesus como uma repetição da história de Israel quando saiu do Egito. Então, veja como é que começa o evangelho de Mateus. Jesus nasce, genealogia, né? Puxando até Abraão, ou seja, Gênesis. Jesus, quando nasce, vai ser foragido aonde? No Egito. Êxodo. Depois, ele sai do Egito porque Herodes morreu, ou seja, o povo, quando foi liberto do Egito. Ele atravessa o Jordão, análogo ao Mar Vermelho, quando o povo atravessou o Mar Vermelho. Ele sofreu no deserto, como o povo também sofreu no deserto, aos 40 anos. Peregrinou no deserto. E se transfigurou no Monte da Transfiguração, análogo ao Sinai, quando Deus se mostrou ali ao povo de Israel. Então, veja que Mateus está fazendo essa ponte de Jesus com o Antigo Testamento direto. A ordem que Mateus coloca essas coisas é a mesma ordem de eventos que as coisas acontecem no Antigo Testamento. Então, basicamente, essa é a razão porque Mateus é o primeiro evangelho ali, a ordem. Porque o seu propósito literário é mostrar que Jesus é o cumprimento, é a ponte que liga o Antigo ao Novo Testamento. Tá? Outros dados interessantes aqui, ó, que a gente tem sobre o Evangelho de Mateus, que vocês podem observar. Ele faz referências a muitas profecias do Antigo Testamento. A gente tem uma lista aqui que vocês podem ver sobre a expressão reino do céu e sobre os 5 grandes discursos que Jesus fez. No Evangelho de Mateus, a gente tem 5 grandes pregações de Jesus. A primeira delas, e acho que a mais famosa de todas, é o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o 7. Depois tem instruções para os discípulos, capítulo 10. Depois tem uma série de parábolas, que começa no 13 e termina lá no 17. Depois tem instruções para os discípulos. E depois sermão profético, que é a última grande pregação de Jesus sobre a destruição do templo, sobre sua vinda gloriosa. E depois é a narrativa de sua paixão. Então vejam, 5 grandes pregações de Jesus no Evangelho de Mateus. A gente tem os 5 sermões de Jesus, tá? Um esboço do livro, para quem quiser depois tomar nota disso aqui, tá? Como é que Mateus divide o seu livro? Ele divide em 5 pontos o seu livro. Primeira fase, né, da vida do Messias, nascimento e infância de Jesus. Depois, o início do seu ministério, sobre sua missão na Galileia, missão na Judéia e paixão e ressurreição. É a forma como Mateus ele divide o seu evangelho, como é estruturado. E aqui, para a gente fechar, pessoal, essa primeira parte, é aquele comparativo que a gente fez também na introdução do Evangelho de Marcos. Cada evangelho mostra Jesus com uma característica principal. A gente viu que no Evangelho de Marcos, Jesus é o servo. Ele é o servo. Ele veio para servir. No Evangelho de Mateus, Jesus ele é rei. Ele veio para reinar. Ele é filho de Davi.
No de Lucas, ele vai ser o filho do homem. Em João, ele é filho de Deus. A gente vê como os evangelistas colocaram essa principal característica de Jesus estampado no seu evangelho. Isso remete às 4 rostos dos querubins da visão de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Lá atrás, Ezequiel 1, Deus deu a visão dos querubins para Ezequiel e mostrou lá os querubins que tinham 4 rostos. Aqueles 4 rostos representavam 4 características messiânicas de Cristo que haveria de vir e que, por providência divina, por inspiração do Espírito Santo, essas 4 características são a chave para os 4 evangelhos. Em Mateus, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o rei, o símbolo da monarquia. Em Marcos, ele é o boi, porque é o animal caracterizado pelo trabalho servil, ele é o servo. Em Lucas, ele é o filho do homem, ele é o homem que veio para servir, ele é o filho do homem, que nasceu de homem. E em João, ele é a águia, que é o símbolo de Deus, que é a ave que está mais próxima de Deus pela sua altura. Então veja que o querubim, depois vocês podem ler Ezequiel capítulo 1, tá? Representatividade das 4 características principais do Messias nos 4 evangelhos. Isso é lindo, isso é perfeito. Eu trouxe essa informação na aula de Marcos e trouxe aqui para passar para vocês de novo, porque isso é fenomenal, ok? E aqui é a nossa área de atuação, né? Um mapa que a gente sempre vai estar fazendo referência, né? Aonde Jesus ele ministrou. Mas a gente vai falar de mapa daqui a pouco. Bom, essa foi a introdução do Evangelho de Mateus. É tudo que a gente vai estar trabalhando dentro do Evangelho. Essa é só a primeira aula, tá bom? Então, daqui para frente, a gente vai trabalhar todas essas particularidades do Evangelho de Mateus, tá bom? A grande ênfase que Jesus é o Messias, ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, ele é aquele que veio da descendência de Davi. A gente vê isso pela genealogia. No capítulo 1 de Mateus, Mateus já quer provar que ele veio da descendência de Davi, no capítulo 1, para tirar todas as dúvidas. Pessoal, alguma pergunta sobre essa introdução, alguma dúvida que vocês queiram falar? Até agora, não. Perfeito. Então, primeira parte da aula é encerrada, ok? Agora não. Vamos para Não, a não. segunda parte, então, sobre a exposição do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Galera, segunda parte da aula agora, nós vamos estudar o capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Então, abra aí na sua versão, se for ARA, ARC, NVT, NTLH, versão do Ebert, versão da Fernanda, qualquer que seja a versão da sua Bíblia aí, vamos abrir para a gente fazer agora a exposição do capítulo 4, com uma passagem importantíssima. Vamos lá. A tentação de Jesus. Satanás põe o mestre à prova. A minha versão, pessoal, é a NVT. Então, se você quiser pegar a sua versão para tornar ela mais semelhante com a minha, então pegue aí a NVT ou fique na sua versão. Mas vamos lá. Vamos lá. Tentação de Jesus, pessoal. É uma coisa que a gente sempre tem que pensar, né? Por que que Jesus foi tentado? Jesus precisava ser tentado. Porque a importância da tentação de Jesus para o seu cumprimento como Messias, né? Para ele mostrar que era de fato o Messias, o Filho de Deus. Vamos lá, algumas coisas interessantes. A tentação de Jesus ela se dá depois de um evento, outro evento muito importante, que para nós parece um pouco desnecessário, que é o batismo. Jesus ele se batiza no capítulo 3, uma coisa, né, que aos nossos olhos, e até aos olhos de João Batista, quando ele disse, eu que preciso ser batizado por ti, não eu te batizar. Jesus ele fala, não, é necessário para que as profecias se cumpram. Veja como Mateus está preocupado, né, de falar das profecias, então ele traz aí em nota essa questão de Jesus também estar preocupado em cumprir as profecias. Então veja, batismo, tentação. É ligado, Jesus ele sai da água e vai para o deserto. Veja o que diz o versículo 1 do capítulo 4. Olha só. Em seguida o quê? A gente não pode começar o capítulo 4 sem ler o 3. Porque foi em seguida o quê? Depois de quê?
depois do batismo, Jesus foi batizado e em seguida foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O primeiro versículo já fala muita coisa, né? Ele já diz que Jesus ele é conduzido ao deserto para ser tentado, para passar por provação logo após o batismo. E por que essa ordem de eventos? Porque, pessoal, foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel no Antigo Testamento. Quer ver uma coisa? Abre a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo 10, para a gente dar uma lida nesse texto aí que vocês vão ver. 1 Coríntios, capítulo 10. Olha o que Paulo, o maior teólogo de todos os tempos, vai dizer sobre a questão da tentação e do batismo. Veja só. 1 Coríntios 10. Vejam só a semelhança entre Cristo e o povo de Israel, quando saiu do Egito. 1 Coríntios 10. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que iam diante deles e atravessavam o mar. Na nuvem e no mar, versículo 2. Na nuvem e no mar, foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, que era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Então, o que Paulo está dizendo? Que o povo de Israel, quando foi guiado pela nuvem e atravessou o Mar Vermelho, aquilo ali foi um batismo para eles. Porque quem estava presente com eles? Cristo. Era Deus batizando eles naquele momento. Uma forma de batismo na nuvem e nas águas quando eles atravessavam o Mar Vermelho. E o que aconteceu, pessoal, assim que eles atravessavam o Mar Vermelho? O que estava na frente deles? Podem ligar o microfone para falar. O que estava na frente deles depois que eles atravessavam o Mar Vermelho? Deserto. Deserto. E o que aconteceu com eles no deserto? Passando pela prova dando glória. Glória a Deus. Foram provados, foram testados. A diferença é que Israel foi reprovado na tentação. Muitas das vezes eles puseram Deus à prova. Disseram que Deus não era capaz de levá-los ao final do caminho, que não era capaz de providenciar alimento, segurança, proteção. Então eles puseram Deus à prova. Deus, na verdade, pôs eles à prova e foram reprovados. E eles, muitas das vezes, puseram Deus à prova como se Deus não fosse Deus suficiente para levá-los. Então, Cristo, quando sai das águas, é guiado pelo Espírito também para o deserto, no mesmo percurso que o povo de Israel fez no Antigo Testamento. Então, veja também a semelhança, não só com o povo de Israel, mas também com Adão. Adão foi colocado no jardim do Éden, e assim que foi posto no Éden, o que Deus fez com Adão? Expulsou. Não, ele provou Adão. Quando eu falo Adão, pessoal, eu estou falando da humanidade, tá bom? Eu estou falando do ser humano. Ele pôs o ser humano à prova. E Adão, como cabeça da humanidade, foi reprovado por Deus. Ele cedeu à tentação. Então, veja que Cristo aqui está sendo a ponte para não só Adão, mas para Israel, que após a tentação, após a prova, foram reprovados. Outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês é sobre o versículo 1, que diz que Mateus ele vai dizer que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Mateus ele está usando uma linguagem, pessoal, muito educada aqui, muito serena. Mas olha o que Marcos vai dizer na sua versão, lá no capítulo 1, no versículo 12 e 13, quando ele fala sobre a tentação de Jesus. Ele fala que Jesus foi expelido para o deserto. Sabe o que significa a palavra expelir? É como expulsar, como se fosse enviado. Ou seja, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, expeliu Jesus para o deserto, a fim de que ele fosse tentado por Satanás. E aí é uma linguagem, né, que a gente vê que é a mesma linguagem que
Moisés, ele usa lá em Deuteronômio, capítulo 8. Abre aí a Bíblia de vocês em Deuteronômio 8:2. Vê a linguagem que Moisés usa quando está falando sobre o povo de Israel no deserto. Dá uma olhada nisso. Deuteronômio 8:2. Moisés dizendo assim, olha, lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeciam ou não aos seus mandamentos. Isso foi no final da vida de Moisés. Moisés está falando para o povo se lembrar. Ó, lembrem-se do que vocês passaram. E, de fato, né, não era nem aquele povo, eram os filhos deles, porque aquela geração já tinha morrido. Lembra que Deus matou todo mundo que tinha saído do Egito? Somente Josué, Caleb e sua família entraram na Terra Prometida. Então, lembrem-se, a mesma coisa que Deus fez com o povo de Israel no deserto, Deus está fazendo com o seu filho aqui em Mateus capítulo 4. Levou Jesus ao deserto para pôr ele à prova. Agora, Israel foi reprovado no teste. E Adão também foi reprovado no teste. Adão representava a humanidade. E o povo de Israel representava o povo escolhido de Deus, o povo separado. Agora, uma coisa interessante, pessoal, é que, vejam só, Adão foi provado por Deus em um jardim. Adão não tinha justificativa nenhuma para ceder à tentação. Porque Deus falou, coma de tudo, faça de tudo, prove de tudo. Só não prove e não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão tinha de que comer, tinha do que se sobejar. Somente uma coisa ele não podia fazer e ele fez. Jesus, por outro lado, foi provado em um deserto, onde não havia comida, onde não havia água, onde não havia recurso nenhum. E foi aprovado. Então veja o contraste entre o primeiro e o último Adão. O primeiro Adão foi reprovado fazendo uma prova com caneta esferográfica, num ar-condicionado, com uma poltrona maravilhosa. O segundo Adão foi aprovado fazendo uma prova num barraco, com um lápis que quebrava toda hora, sentado num banco todo ruim e com as goteiras de chuva caindo na cabeça dele. Fazendo aqui uma metáfora para vocês verem os ambientes onde eles foram provados e onde um foi reprovado e o outro foi aprovado. A queda de Adão mostra que, por isso, a humanidade é falha e perdida. Mas a aprovação do segundo Adão, que foi tentado no deserto, mostra que a Igreja de Cristo é eleita e aprovada. Então, veja, a queda de Adão serviu para corromper a humanidade e depravar a humanidade. A aprovação do segundo Adão no deserto serviu para eleger muitos da humanidade e aprovar muitos da humanidade para serem justificados por Deus. Então, veja que isso tudo é a explicação do porquê era necessário que o Cristo passasse por essas situações. Tudo isso no versículo 1. Agora, por que o diabo? Por que Jesus teve que ser provado pelo diabo? Muito simples. Tiago, capítulo 1, versículos 17, em diante, vai dizer que Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Veja que Deus aqui está se utilizando de uma coisa ruim, do mal, de Satanás, que inevitavelmente iria tentar Jesus, iria aprovar Jesus, mas Deus está se utilizando deste mal para aprovar o seu filho, para aprovar o caráter. Ou seja, é um teste de caráter em que Deus está se utilizando de Satanás para dar vitória ao seu filho. O que Satanás ia fazer era inevitável. Deus só está utilizando da situação para dar vitória ao seu filho em meio a essa aprovação. Então, é o diabo quem tenta, é o diabo quem põe à prova e é ele quem tenta fazer cair. Foi ele quem tentou Adão. Foi ele quem tentou o povo de Deus no deserto. Então, era necessário que quem derrotou Adão no jardim, agora vai ser derrotado no deserto. Vocês estão conseguindo entender? Jesus tinha que derrotar aquele que derrotou Adão. Adão foi derrotado no jardim, agora eu vou derrotar aquele que derrotou Adão no deserto, em ambientes totalmente opostos, né? Era tipo uma vingança, na verdade. Olha, você derrotou o meu primeiro filho,
mas agora eu vou lhe dar o troco, eu vou derrotar você aqui agora. Ele precisava... Uma segunda questão, pessoal, que vocês devem prestar atenção é que, veja, tudo isso para Jesus ser aprovado, para Jesus ser perfeito, porque ele precisava passar por isso para vencer. Mas uma coisa muito interessante que eu quero puxar para mim e para você essa noite é que, veja, Jesus ele se fez homem. Hebreus capítulo 1 vai dizer que Jesus não se fez anjo, Jesus não se fez querubim, nem serafim, ele se fez homem para passar por tudo que um homem passa, para passar por tudo que um ser humano passa, inclusive a tentação, que talvez seja o maior mal de um ser humano que busca a presença de Deus, que busca ser perfeito diante de Deus, é a tentação. Jesus precisava sentir na pele o que eu e você passamos diariamente, 24 horas por dia. Porque Deus não entendia como era o ser humano. Eu não estou querendo aqui dizer, pessoal, que nós somos o centro do coração de Deus, tá bom? Não é isso. Mas Deus não entendia o que era ser homem, o que era ser tentado. Porque Tiago 1 vai dizer que Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não se deixa corromper. Mas eu me deixo, você se deixa. Então, Jesus precisava passar na pele o que eu e você passamos. E por ele passar na pele o que eu e você passamos, é que ele hoje tem o poder, o direito e a autoridade de ser não só o nosso intercessor, como advogado. Ele se põe à destra de Deus para dizer, olha, eu sei o que ele está passando porque eu passei. E eu defendo a causa dele porque eu venci o que ele passou. Então, a aprovação de Cristo no deserto fez com que ele fosse vitorioso para ser nosso intercessor, porque eu só posso interceder por você se eu souber do que você está passando. Imagina Deus lá em cima, fora da humanidade, como algumas pessoas acham que Deus ele criou o mundo, entregou o ser humano ao seu bem e prazer, à sua vontade, como se Deus não participasse do sofrimento do homem. Não. Ele enviou o seu filho para provar justamente ao contrário, de que ele é passivo ao sofrimento do homem e às tentações de que esse homem passa. Irmão Ederbal, depois Rafael quer fazer um comentário. Pode falar, irmão. Não, professor, só agradecer, né? Eu estou chegando agora, eu sou novato, né? Tem que ficar mais quieto mesmo, mas eu só quero agradecer porque eu vou dar aula de soteriologia no domingo na IBD e essa sua fala de agora já está me agregando ainda mais nos meus subsídios que eu estou aqui fazendo, né? Vou fazer uso dessa sua fala, só quero agradecer mesmo. Amém, amém. Deus abençoe. Rafael. Só fazer um comentário quando você falou de que Jesus teve que passar na pele de tudo o que nós sentimos, como Paulo diz em Filipenses 2, a partir do versículo 5 até o versículo 11, que ele explica muito bem isso nos capítulos 5, 6 e 7, que ele se esvaziou-se a si mesmo, reconhecendo a si mesmo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido como figura humana, sentindo tudo o que nós sentimos, ele teve que fazer isso, sentir até o pior dos piores para entender, né? Então, como diz aquela música, né? Jesus, o plano perfeito. Exatamente. Então, veja, Paulo resume muito bem em Filipenses 2, né? Toda essa questão da humilhação de Jesus. Versículo 2 do capítulo 4. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. E o tentador veio e lhe disse, se tu és crente, então por que tu passa fome? Mentira, não foi isso. Vamos lá. Vamos entender aqui algumas coisas. Jesus... Não dá para deixar de fazer nossas piadas aqui, não dá. Vamos lá. Porque nem só de pão viverá. Arrepiou-me. Vamos lá, pessoal. A primeira questão. O diabo tentou Jesus só no final dos 40 dias ou ele passou os 40 dias tentando Jesus? Foram 40 dias tentando Jesus. Foram 40 dias, Jesus. Como o nosso irmão Eric falou,
dá para entender, às vezes dá para entender, lendo Mateus 4:2, que foi no final dos 40 dias que Satanás chegou, aí tchuc nos ouvidos de Jesus, Jesus expulsou ele. Mas não foi isso. Marcos vai dizer que durante os 40 dias o tentador o tentava, tá? Então é muito importante fazer essa sincronia com os evangelhos. Jesus ele foi tentado diariamente. Inclusive, Marcos vai dizer também que ele estava entre animais selvagens, passando perigo no deserto. Então, eram chacais, eram lobos, eram hienas, animais típicos da região, de noite, sem energia elétrica, só com a luz da lua, passando por essas dificuldades, tá? Então, é só essa informação para a gente deixar muito claro, porque tem gente que acha que só foi no final da tentação que Satanás chegou, mas não. Desde o primeiro dia, ele estava lá tentando. Tem pregações que o pessoal fala, irmãos, depois desses 40 dias, você imagina, Jesus já com fome, Jesus já acabado, Exatamente. e o diabo ainda foi tentar ele. Exatamente, até é um equívoco. Até parece que o diabo ia esperar esses 40 dias Não, acabar. Exatamente, né? Exatamente. Tem Deus, lógica agora eu nenhuma. posso ir. E agora? 45 do segundo Tem lógica tempo. nenhuma. Né? E aí, vamos lá. Aí vamos estudar agora as tentações. Vamos lá. O diabo tentou Jesus de várias maneiras. Esses 3 exemplos aqui, veja que foi a forma como Mateus escolheu, e depois os evangelistas, para exemplificar a forma como Jesus foi tentado. Né? Não foi só 3 tentações, ele tentou de várias formas. Essas 3 são o ápice, são aquelas que resumem de forma completa a forma como ele foi tentado. Porque, quer ver uma coisa? Perguntando para vocês, quem estava com Jesus no deserto para saber o que aconteceu? Ninguém estava. Então, como é que Mateus está escrevendo isso aqui se ele não estava lá? Como é que Lucas escreveu? Como é que Marcos, né, escreveu 2 versículos lá? Das duas, uma. Inspiração do Espírito Santo, com certeza, e Jesus, no particular com seus discípulos, contou dessa experiência para eles. E Mateus, como discípulo de Jesus, redigiu esta informação. Tanto é, pessoal, que Marcos não fala como foi a tentação. Marcos só fala que Jesus foi tentado, mas ele não fala como. Mas Mateus, que era discípulo de Jesus, que viveu com Jesus, que esteve com Jesus e aprendeu de Jesus, fala detalhe por detalhe como é que foi. Isso nos faz inferir que Jesus contou a seus discípulos o que ele passou no deserto. Como Marcos não era discípulo, Marcos não escreveu sobre aquilo. Mas e Lucas, professor? Lucas não foi discípulo e escreveu. Mas Lucas se utilizou de Mateus para escrever o seu evangelho. Por isso que ele coloca lá na sua redação. Ok? E também de testemunhos oculares dos discípulos de Jesus. Então, vamos lá. A primeira tentação, veja o que o diabo fala para Jesus, versículo 3. Se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. O diabo ele já começa com a verdade, ele põe uma verdade em dúvida, e ele é mestre em fazer isso. Criar dúvida na cabeça das pessoas. Criar dúvidas, questionamentos. Se você é o Filho de Deus. Veja, Jesus tinha certeza absoluta de quem ele era. Mas ele já chega querendo colocar dúvida, com base na fraqueza de Jesus, na fraqueza física, sobre a filiação de Jesus. O que isso nos lembra? Nos lembra de Adão, porque Adão não teve pai biológico. Quem era o pai de Adão? Deus. Deus era o pai biológico e espiritual de Adão. Então, não é errado dizer que Adão era filho de Deus. Mas Satanás tentou o filho de Deus lá no Éden e ele caiu. Por isso que ele chega aqui dizendo, se você é o filho de Deus, porque eu tentei um filho de Deus lá atrás e ele caiu. Se você é filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. O mais interessante, pessoal, é que a tentação também vem em formato de alimento. Adão não tinha do que reclamar de fome. Jesus tinha. Adão cedeu ao alimento. Jesus não cedeu ao alimento. E Jesus ele responde isso, né, com a palavra. Deuteronômio, capítulo 8. Ele vai dizer, uma pessoa não vive só de pão,
mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Ele está ensinando outra lição para o povo que passou no deserto, que reclamava de pão, que reclamava de carne, que reclamava de comida, mas que tinham contato com Deus, que Deus falava com eles diretamente, que Deus deu a lei para eles diretamente, eles ouvindo a voz de Deus em certa ocasião no Monte Sinai. Então veja que Jesus está vencendo o diabo, fazendo o que Adão e que o povo de Israel no deserto não fez. E aí, né, continuando aqui, versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa até o ponto mais alto do templo. E aí, pessoal, eu preciso mostrar essa imagem para vocês, para onde foi que Satanás levou Jesus, né? Algumas traduções vai aparecer aí pináculo do templo, tá bom? E o que era o pináculo do templo? Que lugar era esse onde Satanás levou Jesus? Vocês estão conseguindo ver aqui a maquete de Jerusalém, o mapa de Jerusalém da época de Jesus? Veja, Satanás estava no deserto com Jesus e ele trouxe Jesus para cá, ó. Onde está o número 4 aqui, ó. O número 4. Aqui é o pináculo do templo. Aqui, ó, é a parte mais alta da esplanada do templo de Jerusalém. E o que tem aqui de frente para o pináculo do templo? Aqui embaixo, pessoal, é o Vale de Inom. O Vale de Inom era onde o povo jogava lixo, era onde o povo jogava restos mortais. Uma queda daqui para aqui era morte, é suicídio, na certa. Era a parte mais alta do templo e o vale mais fundo. Tanto é que depois do Vale de Inom tinha o quê? O Monte das Oliveiras, onde Jesus ia. Então o diabo está mandando Jesus saltar daqui, ó, do ponto 4 aqui, ó, onde nós temos. Ele está mandando Jesus saltar daqui. Ele traz Jesus para cá em físico, não é espírito, não. Porque espírito não morre. Então ele traz Jesus para cá de forma física, para provar Jesus aqui nesse lugar, no pináculo do templo. E aí, como Jesus não cedeu na primeira tentação, e ele viu que Jesus se utilizou das escrituras para dar um fora nele, né, vamos dizer assim, agora ele vai tentar justificar a sua tentação com base no quê? Nas escrituras. Olha o que ele vai falar. E disse, se você é filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem. Parece até um pregador, né, nos púlpitos de hoje em dia. Porque está escrito, ele ordenará aos seus anjos que o protejam, sustentarão com mãos para que não machuque com o pé em pedra alguma. O diabo foi o primeiro pregador coach. Ele foi o primeiro coach, né? Porque ele está falando, olha, vai dar tudo certo. Vai dar tudo. Se você é filho de Deus, não se preocupa com tribulação, com necessidade, com choro, com nada disso, não. Não, preocupa não. Deus vai te livrar de tudo. Até se você pular daqui, Deus vai mandar um anjo agora para te proteger. Ele foi o primeiro do sentido dos pregadores de salvação sem cruz. Ele foi o primeiro a pregar isso. E ele pregou isso para Jesus. Ele pregou isso para Jesus, a primeira pessoa que ele foi pregar. Ele é expert em usar as escrituras sem contexto. Ele usa as escrituras de forma totalmente fora de contexto. Nenhum. O que não é diferente do que a gente vê nos púlpitos das igrejas hoje, pessoal. O pessoal está dando uma... Infelizmente, tem muita gente dando uma de Satanás nos púlpitos das igrejas, utilizando as escrituras de Deus sem contexto nenhum para profetizar coisas e para falar coisas. E aqui ele está usando, né, aquele salmo que a gente coloca a nossa Bíblia aberta na estante, né? Quem é que faz isso aí? Coloca a Bíblia aberta na estante no Salmo 91. Espero que ninguém tenha essa prática aí, hein? Se tiver, pode parar, que a Bíblia não é amuleto, não. Salmo 91, totalmente fora de contexto. Aí vamos lá, né? Jesus, que não só conhecia as Escrituras, mas é a própria palavra de Deus, não deixa nada barato e diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por que Jesus responde isso? Porque foi exatamente o que o povo de Israel fez com Deus no deserto. Tentou a Deus. O que Satanás conseguiu fazer com que o povo de Israel fizesse,
ele falhou com Jesus. Então ele viu que não dá. E aí, né? Jesus responde, pessoal, com Deuteronômio 6:7. O diabo usa Salmo 91, Jesus responde com Deuteronômio 6:7. E aí, né, no 8º versículo, o diabo agora vai falar a mais absurda de todas as tentações. Se estava pouco até agora ele vai ser mais absurdo ainda. Veja só. Em seguida, o diabo levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Vamos lá, algumas questões. Que monte era esse? Não sabemos. Mas o diabo conseguiu mostrar todos os reinos que existiam na época para Jesus. Império Romano, Egito, Israel, Assíria, Babilônia. Ele conseguiu mostrar tudo isso para Jesus e disse assim: eu lhe darei tudo isso. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Essa chega a ser até cômica, de tão absurda. Porque o diabo, de tão astuto, às vezes ele chega a ser burro, de tão astuto que ele é. Né? Não aqui querendo fazer pouco do diabo, porque temos que ter vigilância sempre. Mas dentro dessa questão, quero mostrar para vocês uma coisa, vê só. Reinos do mundo. O que o diabo tem para dar? Ele não tem nada. Os reinos do mundo são de Deus. Deus é o Senhor da terra. Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Então, Satanás está usando uma mentira para fazer o que com Jesus? É muito simples. O que reinos do mundo significa ali para o diabo? O diabo está tentando vender para Jesus uma ideia de um messianismo barato, um messianismo humano. Está dizendo, olha, vou te dar fama, poder e glória nesses reinos se você se curvar a mim. Porque o que tem nesses reinos? Homens, mulheres, crianças, velhos, totalmente pecadores, totalmente alienados de Deus, pessoas que não sabem diferenciar a mão esquerda da direita, pessoas totalmente alienadas de Deus. Então o diabo está querendo fazer que Jesus seja o Messias que essas pessoas querem para elas. É a glória sem a cruz. É o trono sem a cruz. É isso que o diabo está tentando fazer com Jesus. Olha, você pode se sentar num trono sem antes ser pendurado no madeiro. Tecnicamente, o diabo não era o dono do mundo, mas ele era o dono dos corações pecaminosos das pessoas que habitam nesse mundo. Então, quando o diabo hoje oferece para alguém fama, prosperidade, alegria, riqueza, ele está falando tão somente que vai fazer com que você, um pecador, seja adorado, seja amado por outros corações pecaminosos, totalmente alienados de Deus. E é isso que acontece quando a gente vê com pessoas que entram no meio evangélico depois de uma experiência ruim, porque foi prometido alegria e recebeu tristeza. Foi prometido fama e recebeu uma liberdade enganosa. O diabo promete liberdade, faça tudo o que quiser, mas, na verdade, ele aprisiona a pessoa a um estilo de vida. E era exatamente isso que ele estava querendo fazer com Cristo aqui. Porque aceitar a oferta do diabo era a mesma coisa que se dobrar diante dele e adorá-lo. Era dar as costas para a cruz, que leva para Deus, e abraçar o trono da facilidade que leva para o caminho da perdição. Então, as tentações que acontecem com Cristo não são diferentes das tentações que acontecem conosco. E o diabo se utiliza dos mesmos métodos que se utilizou com Cristo conosco hoje. E, infelizmente, muitos caem porque não se utilizam da arma que Cristo se utilizou para vencer o diabo. Para a gente finalizar aqui algumas questões. Quando Jesus ele vai falar para os discípulos, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está se referindo a isso aqui também. Eu venci o mundo, isso aqui, ó. E depois disso aqui, todas as outras. Ele não disse vocês vão vencer também, né? Como os pregadores nos púlpitos hoje falam, olha, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Não, eu venci o mundo. Tenham fé que eu venci o mundo.
Vocês vão ser vitoriosos lá no final, lá no futuro. Por enquanto, vocês vão vencendo a si mesmos dia a dia. Mas quem venceu o mundo, definitivamente, com todo o seu poder maligno, foi Jesus Cristo. Ederbal. Não, professor, é que eu esqueci de tirar a mãozinha. Eric. Cara, você falando sobre essa questão dos pregadores fazendo como Satanás, nós vemos muitos 7-1, né, assim como nós vemos os preparados até no nosso próprio português, né? Por exemplo, recentemente você falando sobre a tentação de Jesus aí no deserto, uma colega minha veio me perguntar se o Espírito Santo sentiu fome com Jesus no deserto, porque ela ouviu um rapaz pregar e falando isso. Ela foi perguntar para ele, ele afirmou isso usando o texto de Lucas 4:2, na tradução ARC. Olha como é que ela fala. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. Ele botou eles como se fosse Jesus e o Espírito. E a igreja toda recebendo isso, glorificando e fazendo aquela doideira de sempre. Não, é uma forma, um ótimo exemplo de como as pessoas estão alienadas das Escrituras e alienadas de Deus. O diabo, né, o Hernandes Dias Lopes, falando sobre a tentação de Jesus, ele diz que o diabo é um péssimo exegeta. Ele não sabe interpretar as Escrituras, tanto é que ele tropeça nela diariamente. E o nosso púlpito, nossas igrejas estão cheios de péssimos exegetas. O que é um exegeta, para quem não sabe? É uma pessoa que interpreta as Escrituras, que faz análise das Escrituras, que deixa a Escritura se interpretar a si mesmo e não enfeita as Escrituras, né? O diabo é um ótimo exegeta, né? Mas não bom exegeta, né? Porque ele coloca enfeite na Escritura e não deixa a Escritura falar por si mesma. Então tá cheio. E mostra como as pessoas estão cada vez mais perdidas, né? Em relação a isso. Bom, Jesus responde a Satanás, né? Dizendo: adorarás o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. E o versículo 11 vai dizer que o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Esse ir embora, pessoal, não é que o diabo desistiu de tentar a Jesus e de fazer Jesus cair. Porque até a cruz, todos os dias, o diabo estava tentando Jesus. E como ele fez isso? Através de pessoas endemoniadas que começaram a chover aos montes agora. Não tinha esse negócio de pessoa endemoniada. Do nada começa a aparecer, o diabo começa a investir com força, pesado contra o ministério de Jesus. Ele faz isso através dos fariseus, dos saduceus, blasfemando contra Deus. E faz isso pela última vez através de Judas, quando João vai dizer que o diabo entrou nele. E eu amo o que o Augusto Nicodemos fala sobre a questão dos endemoniados. Cuidado que tem muito endemoniado dentro da igreja sentado, com a Bíblia na mão, nos púlpitos pregando. Porque a Bíblia fala que quando o diabo entrou em Judas, Judas não saiu se esbravejando, gritando, com a mão para trás, falando fala decorada. Ele beijou a Cristo e saiu de mansinho. E ainda ceiou com a maior cara de pau do mundo. Ainda ceiou e comeu do pão e do cálice. E estava com o diabo no corpo, Rogério, segundo João. Então isso é perigosíssimo. Pode falar, irmão. Continua falando do mesmo. Pode falar. Professor, é só dizer que é um I e pronto? Mais ou menos. Porque a gente pode usar... Pode falar, irmão. Reduzir a profundidade daquilo que está sendo colocado quando o autor... Ô, irmão, quem pediu a fala agora? Fala, Herbert. Eu vou falar. É o Herbert? Rogério, tá ouvindo? Oi, Fala, Herbert. Pode falar, Herbert. rapaz, pra ser sincero, até esqueci o que eu ia falar, então eu passo. Fala aí, irmão. Não, eu ia falar sobre essa fala do professor. O reverendo Augusto Nicodemos fala exatamente isso.
que os nossos cultos, às vezes, estão lotados de pessoas que não estribucha, não fala, não engrossa a voz, às vezes tem até a voz mansinha, um sapatinho de lã, citando esse texto. Uhum. Satanás, quando entrou em Judas, ele não mudou a voz, não mudou o jeito, ceou e foi trair Jesus. Exatamente. E cometeu o pior das atrocidades. Herbert, quer falar? Eu acabei esquecendo, Bar. Ah, tá. Tá ótimo. Então, pessoal, veja, nós já estamos terminando a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham sido edificados por essa aula. O Zoom não nos permite muito tempo, né? Se vocês quiserem, a gente vai, então, finalizar essa parte. A gente volta daqui a 10 minutos para a gente fazer a finalização da aula, ok? Então, pessoal, vejam, essa foi a exposição, né, do capítulo 4, sobre essa questão da tentação de Jesus, né? Antes da gente conseguir aqui para finalizar o capítulo 4, a Fernanda tinha um comentário para fazer, eu acho que pertinente é isso que a gente comentou, e se alguém mais tiver também, a cena aí que eu coloco na fila para vocês falarem. Vai, Fernanda. Não, então, eu achei muito interessante porque eu nunca tinha visto por esse lado a questão da tentação de Jesus como se fosse algo, né, para apagar o que aconteceu lá atrás com Adão. Eu nunca ia imaginar isso, você falar como se fosse, né, uma vingança, né, como é isso mesmo, né, que Jesus como foi passar limpo aquilo que o erro de Adão lá atrás. E eu nunca já conheço esse texto tanto tempo, mas eu nunca parei para pensar sobre isso, que seria o motivo, né, um dos motivos que ele levou, porque eu sempre me perguntei por que Jesus foi levado a ser tentado. Será que era só por isso, para passar pelas mesmas sensações, os mesmos sentimentos que nós? Mas, além disso, tem essa questão, sabia? Então, embora que, às vezes, nós não entendamos por completo o plano de Deus em cima disso tudo, né? Às vezes a gente vê a história da criação, lá de Gênesis e Apocalipse, fica um monte de perguntas na nossa cabeça, e todas elas são referentes à forma de Deus agir, à forma de Deus trabalhar. Como é que a gente consegue entender a mente de Deus? Paulo fala que a gente vai ter essas respostas no dia da glória, quando tudo vai ser concluído como um grande plano perfeito. Como a gente, vamos usar um exemplo aqui, como a gente termina de ver uma série, no último episódio da última temporada, quando todos os outros episódios anteriores fazem sentido e tudo culmina para um grande final. E a glória única é somente do autor da série, ou seja, o Deus, Criador. Rayane. Verdade. Microfone. Na verdade, o que eu ia comentar foi praticamente o que vocês iam comentar, né? Que a Fernanda, que eu achei muito interessante, eu tinha até comentado com o Rogério, essa analogia de Adão e Israel e Jesus, né? De que era necessário esse processo, né? De que Jesus passasse por isso, para quando as pessoas perguntassem, né, o porquê, se ele não passou pelo mesmo, a gente ter realmente resposta e saber que isso fazia parte, né, dos planos de Deus. E é uma coisa magnífica a relação entre eles, de que Adão, simbolizando a humanidade, tinha tudo, e o resto, e Jesus, que não tinha, né, conseguiu passar por coisas que a gente tem, né, de mão beijada, mas ainda assim não consegue passar. É muito interessante. Alguém com mais algum comentário da aula, alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa parte? Então, perfeito. Gente, essa foi a parte sobre a exposição do capítulo 4. O capítulo 4, entretanto, ele traz mais duas informações, né? Sendo que essas informações já foram estudadas por nós no Evangelho de Marcos. Vejam só. O que a gente estudou no Evangelho de Marcos, a gente vai fazer um en passant no Evangelho de Mateus, ou seja, um voo por cima, porque a gente já fez a exposição em Marcos, inclusive lendo também o texto de Mateus. Então, o Herbert, a Rayane e a Fernanda, né, que a gente fez junto, né, a exposição do livro,
viu que a gente trabalhou os 3 evangelhos em cima da passagem, fazendo essas comparações. No versículo 12 até o versículo 17, a gente tem aí a narrativa do início do ministério de Jesus, né? Que a gente estudou em Marcos. Vocês podem ver aí no versículo 12, em que Mateus ele vai dizer assim: quando Jesus soube, né, que João havia sido preso, voltou a Galiléia, saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali. E essa mudança, né, de casa, Jesus ele foi criado em Nazaré, mas ele se mudou para Cafarnaum para começar o seu ministério em Cafarnaum. E por que Jesus faz isso? Mateus ele coloca para cumprir a profecia de Isaías, capítulo 9, versículos 1 e 2. Veja, tudo que Jesus faz para Mateus é para cumprir as profecias do Antigo Testamento acerca dele. E para provar para os seus leitores de que Cristo é aquele de quem os profetas haviam profetizado. E que, de fato, tudo que Jesus fez foi para cumprir essas profecias. Aí tem a citação aí, né? Mateus aí ele está citando o texto de Isaías 9, 1 e 2, que diz assim, ó: na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galiléia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. Então, Jesus começa o seu ministério numa terra de escuridão, numa terra onde as pessoas viviam em trevas. Em que sentido? Escuridão e trevas é a ausência de Deus. As pessoas ali na região da Galiléia eram abandonadas pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus, que se concentravam só em Jerusalém e chamavam os judeus que moravam na Galiléia, lá em cima, de ovelhas perdidas da casa de Israel. E é por isso que Jesus vai dizer muitas vezes que não veio para os sãos, mas para as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque eram assim que eram chamados os galileus, os habitantes daquela região. E é por isso que Jesus ele começa, né, o seu ministério ali para cumprir essa profecia. O povo que vivia em escuridão viu uma grande luz. E ele começou a sua pregação. E aí, pessoal, eu amo a pregação de Jesus. E eu fico tão espantado que a pregação de Jesus ela é tão diferente das pregações que a gente escuta hoje, porque olha como é que era resumida a pregação de Jesus. Versículo 17. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ela já começa com uma coisa que é complicada. Arrependimento. A pregação de Jesus é essa. Arrependam-se. Ela implica o quê? Implica em erro. Eu só digo para a pessoa se arrepender se a pessoa estiver errada. Então, Jesus já chega na parada dizendo: vocês estão todos errados. Vocês estão todos perdidos. Arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. Ninguém nunca gosta de ouvir que está errado. Ninguém nunca gosta de ouvir que é uma pessoa má, que é uma pessoa desobediente, que é uma pessoa inconstante, que Deus está irado com você. Mas essa é a pregação do Evangelho. Deus está irado com o mundo e ele vai destruir o mundo. E o mundo tem que se arrepender. Arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando. E, de fato, ele chegou na pessoa de Jesus Cristo. Veja que é a mesma pregação pelo qual os profetas do Antigo Testamento foram apedrejados. Elias pregou a vida toda dizendo: arrependam-se, voltem para Deus. E Jezabel queria matar Elias. Jeremias: arrependam-se, Deus vai trazer os caldeus. E o povo não queria ouvir Jeremias, e Deus trouxe os caldeus. E Jesus está pregando agora: arrependam-se, porque o reino de Deus está vindo. E o reino de Deus chegou, o juiz chegou, né? Jesus, na figura de homem, para julgar o mundo, a quem Deus deu a ele o poder de julgar. Então é ali que ele começa, ali na Galiléia, essa pregação dessa mensagem que chegou até nós hoje. Do versículo 18 ao 22 tem o chamado dos discípulos de Jesus. Nós já estudamos isso no Evangelho de Marcos. E no versículo 23, né, até o versículo 25, né, são 3 versículos para finalizar o capítulo 4. Mateus quer dar uma ênfase muito grande e importante, pessoal. Veja, apesar de que Mateus está escrevendo o seu evangelho para judeus,
ele não está excluindo de modo algum os gentios do reino de Deus. Tanto é que ele fala que Jesus começou o seu evangelho numa terra de gentios, e olha o que ele vai dizer agora no versículo 23. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino, curando pessoas de todo tipo de doenças. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos que estavam enfermos. Qualquer enfermidade ele curava, quem estivesse possuído por demônio, convulsões, paralítico, Jesus curava. Grandes multidões o seguiam, gente da Galileia, das 10 cidades chamadas de Decápole, de Jerusalém, de toda a Judéia e da região a leste do Jordão. Ou seja, não só judeus, mas toda a circunvizinhança da região, inclusive muitos gentios, começaram a seguir Jesus e a procurar Jesus. Então, essa é a segunda grande lição, na verdade, que Mateus está querendo dizer. A primeira é que Jesus é filho de Deus. Ele é o Messias, ele é o filho de Davi, que vai se assentar no trono. E o segundo é que ele não é só rei dos judeus, mas ele é o rei e senhor de todo mundo. E, inclusive, pessoas que não são judias estão vindo para ouvir e se deliciar com as palavras desse rei judeu. Então, é assim que a gente finaliza a exposição do capítulo 4 de Mateus. Esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, tenham se edificado. E olha só, na aula de hoje foi eu que falei tudo. A partir de semana que vem, a gente já começa com nossas divisões para as exposições coletivas dos textos bíblicos. Então, o pessoal que está aqui, já convoco vocês para a próxima aula, porque cada um de vocês vai ser responsável pela exposição de um texto bíblico na próxima aula. Vamos estipular as regras, vamos estipular o tempo, tudo isso no grupo durante a semana, porque na próxima aula eu não vou falar sozinho, porque eu estou muito cansado. Vou deixar vocês falarem também. E aqui é assim que a gente trabalha nos investigadores. Todo mundo participa. Voltou agora e tu já está cansado? É isso aí. Por Não, isso, é muito tempo de aula. Não estou entendendo. Ficou não sei quanto tempo de férias e já está cansado. Eu passo a tarde inteirinha dando aula. Chega à noite e ainda tem investigadores. Vocês têm que me ajudar também. Então, vamos lá, pessoal. Alguém quer fazer um comentário? Alguém quer fazer um comentário? Alguma dúvida sobre o conteúdo? O irmão Luciano quer falar uma coisa. Pode ligar o microfone para falar. Logo após o Ebert. Liga o microfone. Não, era o irmão Eliel, que acho que tinha falado, aí acho que depois ele saiu de cena. Não sei se ele continuou, não. Não tá por aqui, não. Acho que não entrou depois, não. Ebert. É isso mesmo. Rayane. Eu achei uma coisa interessante que, na verdade, ia comentar na introdução, né? Mas eu vou comentar agora. Eu estava falando sobre o contexto histórico e sobre a dúvida do povo judeu aqui no livro de Mateus que tinha em relação a permanecer com as práticas, né, do judaísmo e toda a sua cultura. Hoje eu estava ajudando minha tia a responder umas questões de teologia, né, do curso de teologia dela. E a segunda questão era porque o Antigo Testamento era importante, a teologia do Antigo Testamento era importante ser estudada. E uma das coisas que eu estava pensando, né, pareceu muito com essa parte, essa dúvida que os judeus tinham em relação a aprender se continuam ou não com a prática. E eu mencionei, falei que era necessário as pessoas entenderem por que tem essa prática hoje, porque o sacrifício de Jesus substituiu, por exemplo, os sacrifícios, né, os outros sacrifícios de animais, substituiu tudo isso que o Antigo Testamento tinha em prática. E outros exemplos também, de acordo com a cultura. E a gente só aprende isso mesmo nessa ligação do Antigo e do Novo Testamento, justamente essa ligação que Mateus menciona aqui. Eu achei muito interessante. Legal, realmente. Eu tinha mutado aqui rapidinho, Rogério, mas agora eu posso falar se você quiser, tá?
Pode falar. Só diminui um pouco seu volume, que está muito alto. Tá bom, é porque agora eu levantei rapidinho para ver o fogão, mas tá dando para ouvir legal? Tem que ser o Ebert mesmo. Tá dando para ouvir legal? Sim, sim. Tá, o áudio tá ruim. Pode falar. Tá dando para ouvir? Pode Tá falar. dando? Primeiramente, eu ia falar sobre o seu cansaço, que você sai do quarto, vai para a sala e já olha a praia. Só para deixar bem claro aí que você está de férias, mesmo você não querendo. Mas, Minhas férias acabaram há muito tempo e eu não moro de frente para o mar. Você está muito equivocado. Queria eu que Deus me abençoasse com uma casa no mar. enfim, eu achei muito interessante o estudo de hoje. Parece que quanto mais a gente aprende os detalhes, mais quando a gente lê, né, as passagens que a gente sempre leu, parece que ganha mais corpo, parece que ganha mais riqueza de detalhes e fica mais delineado sobre como aquilo ali realmente aconteceu, sabe, na realidade. Então, foi muito interessante, por exemplo, você falou o negócio do templo lá, o pináculo, as montanhas, né, etc. Tudo isso foi muito interessante. E também acerca das tentações, né, que você ligou lá em Deuteronômio, que Jesus respondeu as palavras, né? A defesa dele contra as tentações diabólicas não foi eu não quero, eu acho, mas Deus disse, está escrito, por isso eu vou fazer. É uma perfeita ligação como o crente deve agir. Que Deus nos ajude a ser um pouco mais parecidos com Cristo. Fora isso, fora essa parte que foi o enfoque, né, de praticamente toda a aula, o ministério de Jesus ele foi muito frenético. Então, isso nos diz muito sobre o estado psicológico de Jesus, sabe, cansaço e tudo mais, e de como ele ainda assim resistia tudo, mesmo cansado, mesmo com fome, mesmo com todos os problemas na perseguição. É fantástico como ele obedeceu a Deus até o último instante. Amém. Luciano. Muito, muito bom mesmo, né? Eu estava prestando aqui atenção a todas as palavras, né? Todas as colocações, e a gente assim se maravilha, né? Com tudo que o nosso Jesus ele passou, por tudo que ele suportou por amor a nós, né? E a gente se maravilha com a grandeza e o poder desse Deus que nós servimos, né? Então, é gratificante, é maravilhoso, a gente se alegra, né? Cada ensino, cada palavra que a gente aprende, cada texto, é maravilhoso, só nos ajuda e nos capacitando na nossa caminhada. Muito bom. Amém. Graças a Deus por tudo. Rafael. É interessante também o plano de Deus para tudo, né? Desde o início, que Deus faz o seu plano e cada coisa acontece de acordo com tudo que ele planejou. As profecias se cumprindo de acordo com o tempo, data, hora e momento certo de se cumprir, tudo se conectando a tudo. E é incrível também a gente, mesmo vendo que teve que Satanás e tentar Jesus, mas ainda assim, sobre o aval de Deus, com sua soberania, observando tudo e colocando tudo de acordo com isso, porque limitando também todas as coisas que Satanás podia fazer e sabendo também de tudo o que iria acontecer pelo seu plano perfeito, né? A soberania de Deus e a sabedoria dele é algo incrível, que para poder entender só lá na glória mesmo.
né? Amém. Só Sobre isso essa mesmo. questão da limitação, eu achei interessante a fala do Rafael, né? No caso de Jesus, Satanás não se limitou em nada, não. Ele investiu pesado mesmo até o último instante, né? Para fazer Jesus cair, Deus dando permissão ali para ele agir. Mas lá em 1 Coríntios 10, Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá a segurança de que as tentações em nossa vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Mas Deus é fiel e ele não permitirá tentações maiores do que nós podemos suportar. Então, veja que Deus envia, Deus permite, mas, embora nós caiamos porque somos fracos, mas não porque não tivemos poder para vencer. Nós temos o poder para vencer. É que muitas das vezes não utilizamos esse poder, damos lugar mais à fraqueza, né? Mas Deus não nos tenta em excesso. Essa questão da tentação é maravilhoso conversar sobre isso, né? E todos nós, né, temos essa área da nossa vida em que temos que vencer a si mesmos, temos que melhorar, e esse é o nosso maior desafio aqui enquanto filhos de Deus, né? Eu acho que o Ederbal tinha querido falar alguma coisa, Ederbal? Não, professor, só me corrige aí, essa questão da que a irmã colocou, eu me lembrei sobre a questão da dúvida sobre abandonar algumas coisas, né? Eu, até onde eu aprendi, não sei se eu aprendi errado, mas a questão do aspecto cultural, eu só devo abandonar alguma coisa da minha cultura que se choca com a Bíblia, né? Aquilo que não vai de encontro com a Bíblia, eu posso muito bem continuar tendo uma prática. Eu me lembrei de Paulo em Gálatas, né? Quando ele entra nesse debate, nessa questão de legalismo e licenciosidade, né? Eu me lembrei disso aí. Aí me corrija aí se eu estiver no pensamento errado. Perfeito, perfeito. Eu não vou entrar no mérito dessa discussão, porque ela é tema para uma aula inteira, mas a sua colocação foi perfeita. Deus é um Deus multicultural. Ele é o Deus das muitas culturas, ele é o Deus dos povos, das nações. Então, Deus ama a diversidade. Deus não fez o ser humano para ser quadrado ali numa cultura só, e é só isso, aquilo. Não. Deus é um Deus de diversas denominações, veja, diversos países, diversas línguas. Então, ele é adorado em todas as culturas, né? Como o senhor bem colocou. Devemos, né, ser cultural da nossa cultura, desde que ela não vá contra os estatutos sagrados, né, dos mandamentos de Deus. Luciano, quer falar mais alguma coisa antes de terminar? Eu? Não? Alguém quer falar? Não? Então, pessoal, vamos finalizar então a nossa aula. Eu quero agradecer a presença de todos. Foi uma super aula inaugural, adorei a participação, conhecer pessoas novas aqui, né? Tem um pessoal que não conseguiu voltar aqui para a última parte, mas é isso. A gente vai melhorando a cada semana, melhorando a mais terça-feira. E eu tenho um desafio para vocês aí, ó. Semana que vem, traz um visitante para a nossa aula. Faz ele entrar no nosso grupo no Telegram e manda o link para ele receber lá. Traz um visitante para a nossa aula semana que vem. Aceitam um desafio? Eu vou tentar trazer um visitante. Quero ver se vocês conseguem trazer um visitante para a nossa sala de aula, que aqui cabe muita gente. Aqui não tem coronavírus, não tem nada dessas coisas. Não. Aqui pode vir, pode encher. Aqui pode encher à vontade, ok? Então, qual é o brinde? E o brinde? Vamos orar. Que brinde, gente? Pode aglomerar, então. Pode aglomerar. O brinde é uma pedrinha na coroa por cada visitante que vocês trouxerem. Pronto. Olha isso. Sai daqui. Tá fora. Eu vou pedir para o irmão Ederbal fazer essa oração para a gente finalizar a nossa aula. Pode ser, irmão? Pode, professor. Só quero dizer que eu estou falando aqui de
Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? Amém. Olha onde os investigadores da Bíblia chegaram, para vocês terem uma ideia. Maravilha. Olha só. Maravilha. Glória a Deus. Oremos? Oremos. Pai, neste momento eu quero te agradecer por essa oportunidade e, em nome do teu Filho Jesus Cristo, pedir, Senhor, que tu continue iluminando nossas mentes através do teu Espírito Santo. Ó Deus querido, que tu possa nos conceder uma noite de paz, uma noite de um sono reparador, e que possamos, ó Deus querido, cumprir aquilo que está escrito na tua palavra, Pai. Que nós possamos, ó Deus querido, a cada dia crescer em graça, em conhecimento, que nós possamos, ó Deus, ser abençoado pela instrumentalidade do teu Filho, Senhor, ó Deus querido, professor Rogério, ó Pai. Deus, que tu possa abençoar a cada aluno, ó Deus querido, a cada um dos teus filhos, Senhor. E que possamos, ó Deus, tomar esse desafio que foi nos lançado e que possamos trazer mais pessoas, ó Deus, que tu possa, como diz a tua palavra, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Convence, Senhor. Ajuda-nos a fazer com que mais pessoas venham a aprender a tua palavra, o nosso pedido e agradecimento, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Boa noite. Amém. Though it seems you sometimes hide, you rise in perfect time. Bread of heaven, living water, God of our salvation. Like a shepherd, you will lead us to the other.